Se você pudesse entender que quem disse que trabalhar mais ia te deixar rico, mentiu para você. Você já percebeu como a vida inteira tentaram te convencer de que a fórmula era simples? Trabalhe duro, acorde cedo, durma tarde, se esforce mais que os outros. E em algum momento a recompensa viria. Mas ela veio? Ou você ainda está esperando a promessa se cumprir? A verdade é que por trás de tantas frases prontas existe uma armadilha silenciosa. O mito de que trabalhar mais horas sozinho seria o caminho para a riqueza. Se você pudesse olhar para sua própria rotina de fora, como um espectador, o que veria? Veria dedicação ou exaustão? Veria resultados ou apenas sobrevivência? Talvez percebesse que quanto mais você corre, mais distante parece a linha de chegada, como se fosse uma esteira infinita. Você gasta energia, o coração acelera, mas o cenário não muda. Será que isso é progresso? Ou apenas cansaço acumulado disfarçado de produtividade? A sociedade construiu um teatro em torno do trabalho. No palco, aplaude quem sacrifica noites, finais de semana e saúde. Mas nos bastidores, os verdadeiros donos da peça não são os que se sacrificam. São os que aprenderam a usar o esforço dos outros como combustível para suas próprias conquistas. E aqui está a provocação. Se trabalhar mais fosse o segredo, quem carrega peso em canteiro de obra ou quem passa 12 horas em pé em uma fábrica não seria milionário? Então, por que ainda acreditamos nessa mentira? Talvez porque seja confortável pensar que tudo depende apenas de esforço. É mais fácil acreditar que quem trabalha duro vence do que encarar a realidade. Existem regras invisíveis que definem quem acumula riqueza e quem permanece preso a um ciclo. E essas regras não estão escritas em nenhum manual oficial, mas estão por toda parte. Nos salários que nunca acompanham a inflação, nos impostos que sugam mais de quem ganha menos, nos preços que sobem mais rápido do que a capacidade de juntar. Se você pudesse parar um instante e refletir, quantas pessoas ao seu redor trabalham mais do que você, mas ainda lutam para pagar as contas? E quantas outras, talvez menos esforçadas, vivem com liberdade e conforto? O que realmente separa esses dois mundos? A resposta não é agradável, mas é libertadora. Trabalhar mais horas não te deixa rico. Entender as regras do dinheiro, sim, porque quem aprendeu a construir sistemas, a investir, a proteger e multiplicar, descansa enquanto o dinheiro continua em movimento. Já quem acredita na velha promessa da labuta sem fim, troca a vida por horas e nunca percebe que está sempre no mesmo ponto da estrada. Você já se perguntou por que sente culpa quando descansa? Quem foi que te ensinou a associar descanso com preguiça e excesso de esforço com honra? Talvez essa seja a maior prisão invisível. A ideia de que o valor da sua vida está diretamente ligado à quantidade de suor que cai do seu rosto. Mas e se o verdadeiro valor estivesse em como você usa sua mente, suas escolhas e sua estratégia? Imagine-se daqui a 10 anos. Se continuar acreditando que trabalhar mais é a única saída, onde você estará? Mais cansado, mais endividado, mais distante dos sonhos que prometeu a si mesmo? Ou será que finalmente é hora de perceber que há algo errado com essa equação? E aqui vai a pergunta que talvez doa. Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Você já percebeu que quanto mais horas você dedica ao trabalho, menos tempo sobra para pensar na vida? É como se a rotina fosse desenhada exatamente para isso, manter você ocupado o suficiente para não questionar. Afinal, quem está cansado demais não tem energia para refletir sobre alternativas. Quem chega em casa exausto só quer descansar o corpo, não repensar os próprios caminhos. E assim, de forma quase imperceptível, você se torna prisioneiro de uma equação injusta, tempo em troca de dinheiro.
Uma troca que parece razoável quando se é jovem, mas que vai mostrando as rachaduras com o passar dos anos. Você já notou como, mesmo aumentando seu esforço, a vida continua no mesmo lugar? O salário mal cobre os custos, e quando surge um aumento, junto dele vem uma nova despesa que engole tudo. É como encher um balde furado. Não importa o quanto você coloque, nunca será suficiente. Se você pudesse observar como vivem os verdadeiros ricos, notaria algo chocante. Eles não trabalham mais que você. Na verdade, em muitos casos, trabalham menos. Mas não porque sejam preguiçosos, e sim porque entenderam uma lei que nunca te contaram. Dinheiro é multiplicador, não compensador. Quem usa o dinheiro para multiplicar, liberta tempo. Quem usa apenas para compensar gastos, vende tempo. Você já se perguntou por que tantas pessoas acumulam 2 empregos, 3 bicos, e mesmo assim vivem sufocadas, enquanto outras parecem flutuar pela vida com liberdade? A diferença não está no suor, mas na estratégia. Trabalhar mais horas aumenta a fadiga, mas não aumenta a inteligência financeira. E sem essa inteligência, qualquer esforço é como correr em círculos. O corpo se move, mas não há avanço real. Pense nas gerações anteriores. Quantas pessoas você conheceu que passaram a vida inteira dedicadas ao trabalho? Homens e mulheres que acordavam antes do sol, voltavam tarde e ainda assim partiram sem nunca experimentar o sabor da verdadeira liberdade. E agora pense, quantos desses tinham a crença de que um dia o trabalho seria recompensado? Quantos acreditaram fielmente que esforço era sinônimo de prosperidade? Se você pudesse conversar com eles hoje, o que eles diriam? Será que confessariam que foram enganados? Será que admitiriam que sacrificaram tempo com a família, saúde e sonhos por uma promessa que nunca chegou? Ou será que, no fundo, prefeririam não encarar essa verdade dura demais? Aqui está uma realidade incômoda. O sistema precisa que você acredite na mentira. Precisa que você pense que basta se esforçar mais, porque isso mantém a roda girando. Enquanto você vende horas, alguém compra resultados. Enquanto você troca vida por salário, alguém coleta os frutos da sua falta de tempo para pensar em alternativas. Mas talvez o maior perigo de acreditar nessa mentira seja outro: o roubo da sua imaginação. Porque quando você aceita que o caminho é só trabalhar mais, você para de imaginar outras possibilidades. Você fecha as portas da criatividade. Você sufoca qualquer chance de construir algo diferente. Afinal, se já disseram que o segredo é esforço, por que tentar outra rota? E é aqui que muitos se perdem. Acham que descansar é preguiça, que investir é arriscado demais, que empreender é para gente especial. Mas será que não é exatamente isso que te contaram para te manter no lugar? Se você pudesse perceber que o verdadeiro risco não está em tentar, mas em permanecer no mesmo ciclo, como sua vida mudaria? Pergunte a si mesmo, quantos sonhos você adiou porque estava cansado demais? Quantos momentos com quem você ama você perdeu porque acreditava que a única saída era trabalhar mais? Quantos planos foram deixados para quando sobrar tempo, sendo que tempo é justamente o que nunca sobra? E aqui está uma provocação. Será que você está realmente vivendo ou apenas existindo entre uma segunda-feira e outra? Quando você acredita que riqueza vem do excesso de trabalho, você alimenta a roda que gira sem nunca sair do lugar. Quando você começa a entender que riqueza vem do modo como você usa o dinheiro, do modo como constrói sistemas que trabalham por você, algo muda. Você começa a perceber que não é questão de trabalhar mais, mas de trabalhar certo. E se você pudesse entender isso agora, antes que mais anos sejam consumidos, que escolhas faria diferente? Você continuaria aceitando horas extras sem fim? Ou começaria a investir algumas horas em aprender como escapar desse ciclo? Você já reparou que existe uma diferença profunda entre trabalhar para viver
e viver para trabalhar? A maioria das pessoas nunca para refletir sobre isso porque está ocupada demais tentando sobreviver. Mas, se você pudesse pausar agora e realmente olhar para a sua rotina, de que lado dessa balança você está? Muitos acreditam que o esforço contínuo, as horas extras e a dedicação sem limites são sinais de prosperidade futura. Mas que, se fosse verdade, os maiores trabalhadores do mundo seriam também os mais ricos. Pense nos operários, motoristas, professores, enfermeiros, pedreiros, pessoas que sustentam o funcionamento da sociedade, com jornadas longas e exaustivas. Eles são os que mais entregam suor, mas estão longe de serem os que mais acumulam riqueza. Então, se trabalhar mais não traz riqueza, o que traz? Aqui está a verdade que nunca te contaram com clareza. Riqueza é fruto de visão, não de exaustão. É construída quando você entende que o dinheiro pode ser colocado para trabalhar no seu lugar. Que você não precisa multiplicar horas, mas multiplicar inteligência. Que não é sobre correr mais rápido, mas sobre escolher a estrada certa. Imagine duas pessoas começando juntas com o mesmo salário. Uma acredita na mentira e decide trabalhar mais horas, assumindo horas extras, pegando um segundo emprego, deixando a vida de lado. A outra, em vez de trabalhar mais, começa a separar uma pequena parte do que ganha para investir. No início, parece que a primeira está ganhando mais, porque o esforço imediato dá um retorno extra. Mas, com o tempo, a segunda começa a colher frutos silenciosos. O dinheiro que trabalha sozinho, os juros que crescem enquanto ela dorme, os pequenos ativos que vão se multiplicando. Quem você acha que terá liberdade primeiro? Se você pudesse entender isso agora, perceberia que existe uma armadilha sutil no trabalhar mais. Ela dá a sensação de progresso imediato, mas rouba o futuro. Você se sente produtivo, mas permanece preso. É como remar com força em um barco furado. O corpo cansa, mas o destino nunca muda. Quantas vezes você já disse a si mesmo, quando sobrar, eu invisto? Quantas vezes acreditou que precisava ganhar mais para só então pensar em construir algo diferente? Essa é outra mentira disfarçada, porque nunca sobra. O sistema foi feito para que não sobre. Sempre haverá uma nova conta, um novo desejo, uma nova desculpa. E enquanto você adia, a vida passa. Agora, imagine outra cena. Você começa pequeno, apenas uma fração do que entra. No início parece insignificante, mas essa fração, aplicada com inteligência, se multiplica. Com o tempo, a pequena semente se torna uma árvore. E de repente você descobre que não precisa trabalhar mais horas. Precisa trabalhar com mais consciência. A verdadeira mudança não está em aumentar o suor, mas em aumentar o entendimento. Mas a pergunta é, por que é tão difícil dar esse passo? Talvez porque desde cedo você foi ensinado a obedecer, a estudar para ter um bom emprego, a trabalhar duro para ganhar um salário, a ser grato por ter estabilidade, mesmo que ela seja uma prisão disfarçada. Você foi moldado para acreditar que o esforço é a resposta universal. E se você pudesse enxergar que esse ensino foi uma forma de controle? Quem ganha quando você acredita nessa mentira? Quem lucra quando você troca horas por salários que nunca acompanham o custo da vida? Quem se beneficia quando você está ocupado demais para questionar, cansado demais para aprender, preso demais para arriscar? Se você pudesse entender que a verdadeira riqueza nasce de escolhas, não de horas extras, sua vida mudaria agora. Porque, no fundo, a pergunta não é quanto você trabalha, mas para quem o seu trabalho está construindo riqueza. Você está enriquecendo a si mesmo ou está apenas alimentando o sistema que te usa como engrenagem? E talvez a maior reflexão seja essa. O que você está sacrificando em troca dessa crença? Saúde, tempo com a família, sonhos não vividos? Quantos abraços ficaram para depois? Quantas conversas foram perdidas?
Quantos projetos morreram na gaveta porque você estava ocupado demais, tentando ganhar a vida? A ironia é que ninguém ganha a vida trabalhando sem parar. Pelo contrário, você perde a vida. Porque vida é tempo, e tempo desperdiçado não volta. Se você pudesse mudar isso agora, começaria por uma decisão simples: parar de acreditar que esforço cego gera prosperidade. Começaria a enxergar que a verdadeira liberdade está em aprender, em investir, em construir. Está em criar sistemas, não em viver como engrenagem. Então eu te pergunto, até quando você vai permitir que essa mentira dite seus passos? Até quando vai trocar anos da sua vida por promessas que nunca se cumprem? Até quando vai acreditar que correr mais rápido dentro da mesma roda vai te levar a algum lugar? A resposta está diante de você. Quem disse que trabalhar mais ia te deixar rico? Mentiu. O que te liberta não é o peso do trabalho, mas a clareza da visão. Não é o número de horas, mas o valor que você dá a cada decisão. E se você pudesse escolher hoje entre continuar correndo ou começar a construir, o que faria?